Alô, alô, alô. Acessa para saber. Alô, pessoal. Alô. Renata Fava, Ivan, Juliana, Marianela, muito obrigado por estarem aqui. Deixe-me ver aqui. Vamos conversar hoje com a Sheila. O som tá bom? Então, maravilha. Zé Mauro, André Pocinhas, queridos amigos. Deixe-me ver aqui, tudo bem, Andréia? Como vai você? Elisa também entrou. Deixa eu ver como eu faço aqui para acessar a solicitação da Sheila. É esse? As minhas filhas estão aqui me ajudando. Sheila. E aí? Tá certinho aqui? Aí, Mariana. Aê, entrou! Boa. Aí, beleza. Tudo bem por aí? Peraí que eu Cara, fora o calor de Belém, né? não Belém, aquele reclamo. calorzinho. Eu tenho uma saudade enorme daí. Peraí, deixa eu tô fazendo alguma coisa aqui. Isso, Giovana aqui, minha filha me ajuda. Tudo bem, Sheila? Que bom você estar aqui comigo. Deixa eu me apresentar em primeiro lugar. Apesar de que todas as pessoas que entraram até agora que eu conheço muito bem, de coração, eu sou o Luiz Marinello, eu sou sócio de Marinello Advogados e nós temos aqui a honra enorme de receber essa amiga muito querida. E fale pelo menos um boa noite, Sheila, antes de eu dar uma Boa contextualizada noite, meu amigo. do Muito nosso. feliz de te ver, mesmo que seja virtualmente, assim. Tô com saudade da gente sentar e bater um papo presencial. Também tenho, tomando aquela cerveja em frente ao. No, Serpa. vamos, vamos, vamos fazer uma Estação, propaganda Estação das Docas. Estação das Docas Amazon Beer. nas docas, na Amazon Beer. A gente vai ganhar uma cerveja de graça lá por fazer a propaganda do Amazon Beer aqui agora. Bom, Com meus certeza. amigos, a ideia hoje de discutir com a Sheila é que, curiosamente, a gente no escritório a gente trabalha bastante tempo já com a parte de conhecimento tradicional associado, acesso ao patrimônio genético, e recentemente eu vi que foi concedida uma, uma IG, né, uma indicação geográfica para farinha de Bragança, e isso eu vi, não só o seu post, Sheila, mas eu vi de muita gente querida do Pará, e aí aquilo me fez despertar o seguinte: puxa vida, a gente está vivendo num momento que está tudo conectado, né? É uma conexão interessantíssima que está acontecendo em relação aos direitos envolvendo uso, os direitos, seja se a gente enxergar sob a ótica da propriedade intelectual, seja sob enxergar sob a ótica de outros direitos que estão no entorno, porque não dá mais para a gente tentar fatiar e enxergar determinados direitos de uma forma muito estanque. Eu quero dizer, a gente, como eu estava falando, que a gente está estudando muito a parte de biodiversidade brasileira, da lei da biodiversidade brasileira, como eu sei que você estuda também. Se a gente tentar enxergar a lei da biodiversidade brasileira de uma forma fatiada e não enxergar, não tentar enxergar patentes nisso, né, que é disciplinada por uma outra legislação, tentar enxergar a própria parte de IG também que a gente vai discutir hoje aqui, eu acho que é um erro e, e quando eu vi a concessão do signo para vocês, eu digo para vocês porque eu tenho muito carinho, né, em todos vocês, porque eu conheci vocês todos juntos, né, quando eu fui para o Pará pela Verdade. primeira vez. Você lembra bem disso, né? Você lembra bem. Lembro. E, o, e quando eu vi a concessão da indicação
desse direito, né, da IG para vocês, eu pensei, puxa vida, eu acho que a gente tem que bater um papo aqui para tentar entender, afinal de contas, o que é esse direito, né, que foi concedido e quais são, na verdade, os benefícios, as vantagens da gente começar a discutir mais indicação geográfica, né? Então, eu começo... a gente está num momento em que se discute muito, Sheila, você sabe disso, ESG, esse é o momento de ESG, esse é o momento da gente começar a discutir a cadeia, né? O início ao fim da cadeia. Hoje em dia, o consumidor ele começa a prestar muita atenção no produto que ele adquire e ele quer saber de onde veio. Isso tem toda a relação do mundo com o IG, toda a relação do mundo daqueles que cumprem, de compliance, né? Daqueles que cumprem a legislação como ela é. Enfim, com esse preâmbulo aqui, a primeira provocação que eu te faço, Sheila, é a seguinte. Você contextualiza para a gente o que é, qual é o conceito de indicação geográfica e qual que é a origem dela. Conta um pouquinho para mim, antes da gente entrar nos seus causos específicos, que você tem inúmeros aí que eu sei. Bom, contextualizando para quem está entrando agora, eu sei que essa live vai ficar gravada, a gente depois vai poder repassar esse vídeo para que outras pessoas que não tiveram como está online agora também possam assistir. A indicação geográfica, ela pode ser no caso do Brasil, pode ser serviço também, além de produto, tá? Pode ser serviço e produto. Mas não é um serviço e um produto qualquer. Tem que ser um serviço que ele esteja relacionado a um local geográfico. Por isso, indicação geográfica. Porque a gente tem que fazer relação, seja um país, seja um estado, seja uma localidade, um bairro, uma região. Então, nesse primeiro momento, o que a gente pode dar de exemplo, que é um exemplo histórico? O vinho do Porto, ele vendia muito, 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 e chegou a um determinado ponto que começou a ter falsificação de vinho do Porto. E aí, Marquês de Pombal disse assim, opa, peraí, o vinho do Porto é nosso, ora pois. Não vão ficar plagiando o meu vinho, né? E aí ele é o cara que historicamente foi o pai da IG. Ele falou, não, peraí, só é Porto o vinho que for aqui do Porto. Parem de dizer o vinho do Porto que foi feito em outros locais que não aqui. E quando a gente começa a ver essa proteção de tentar proteger uma coisa que ela é originalmente de uma região, a gente está visualizando ali um direito coletivo, a gente está visualizando ali um direito daquela galera que trabalha naquela região e que eles estão tentando dizer, ei, não, esse queijo aí que está sendo produzido em Minas não é o queijo do Marajó. O queijo do Marajó é o que é produzido aqui no Marajó. E a gente começa a observar uma sensação de pertencimento, a gente começa a observar uma organização naquela região, né, seja através do cooperativismo, do associativismo, você começa a ver ele se organizar, porque juntos nós sempre vamos ser mais fortes. E aí quando você começa a ver que os produtores estão se organizando e que eles estão buscando proteger o que eles fazem, seja porque eles sabem fazer, e aí a questão dos conhecimentos tradicionais está incrivelmente relacionada, né? A segunda indicação geográfica aqui do estado do Pará, ela é dividida com o estado do Amazonas exatamente porque existe o saber fazer dos índios Sateré-Maués, né, em relação à questão do Guaraná, né, não só do Guaraná nativo, mas também do bastão de Guaraná. Então, quando você percebe que aquilo que a gente bate papo lá sobre lei da biodiversidade, sobre a proteção do conhecimento tradicional, quando a gente vê aquele indígena que ele não se enxergou na indicação geográfica de Maués, ele disse assim, não, a minha maneira de fazer o Guaraná tem toda uma ancestralidade minha, tem todo um saber fazer, não é igual a esse Guaraná que está sendo produzido em Maués, pelos produtores de Maués. O meu Guaraná é um Guaraná histórico, é um Guaraná que tem a minha ancestralidade, é um outro Guaraná. E aí você viu surgir um segundo pedido de Guaraná para regiões muito próximas,
né? Mas com um apelo completamente diferente. Aí você tem uma indicação de procedência que está muito relacionada à fama do Guaraná de Maués, né? A gente tem lá a festa do Guaraná e tudo mais, né? Você, para conseguir ir para a festa do Guaraná, você tem que reservar hotel com essa enorme antecedência, né? Você imagina que depois eu vou contar uma fofoca lá de Maués, você vai ficar assim, nossa, realmente aconteceu, fui boicotada pelo Luan Santana. Depois eu conto essa história. Quero mais saber. lá para frente. Quero saber. Então, quando a gente começa a ver essas diferenças, sabe? Eu acho que é aí que tá, esse que é o papo. Aí a gente está falando de IG. Então, Sheila, na verdade, eu gostei muito dessa tua introdução, porque sabemos que esse é um direito que vem fortemente do continente europeu, né? Que as coisas... E eles, lá fora, eles dão um valor que nós ainda aqui não conseguimos captar. Mas eu gostei muito da maneira que você contextualizou inicialmente. Por quê? Porque você já foi trazendo exemplos tupiniquins, exemplos nossos, né? E isso mostra bem que essa maneira que eles enxergam a IG lá fora, e eu queria que você me contasse um pouquinho a razão pela qual, né, para a gente falar até um pouco da origem. Você citou aqui o vinho do Porto, e talvez você tenha outros exemplos também do que é relevante lá fora, porque eu acho que esse nosso bate-papo aqui, a gente tentar trazer isso para a cultura, porque eu enxergo que a IG nada mais é do que fortalecer a tua cultura, fortalecer a cultura regional, principalmente, né? Então, se a gente puder enxergar, se você puder falar um pouco da origem, no sentido de que, puxa, por que lá fora eles valorizam tanto a IG assim? Inclusive, o Brasil está fazendo o acordo agora, a Mercosul, com a União Europeia, e esse foi um dos pontos sensíveis no acordo, né? Então, eu queria que você contextualizasse isso um pouco para a gente poder, eventualmente, depois voltar para o Brasil e entender um pouco como funciona a legislação aqui. Quando a gente fala de IG e propriedade intelectual de uma maneira geral, a gente acaba falando de estratégia quando a gente vai fazer análises comparadas com outros países. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, não tem essa figura da proteção da indicação geográfica. Eles trabalham com marca coletiva. Então, já no caso do Brasil, nós temos a figura da marca coletiva, mas nós também temos a figura da indicação geográfica. Quando a gente vai para a Europa, que é, digamos, o berço das indicações geográficas, porque foi lá que surgiu, sob a perspectiva dessa legislação como a gente conhece hoje, né, as denominações de origem, ou então as apelações de origem, dependendo do local, a gente vê que, como a gente está falando de uma legislação, aqui no caso do Brasil, de 96 para cá, né, a nossa cultura e a nossa visão, ainda em relação a esse signo distintivo, ainda é muito recente. Nós temos 81 indicações geográficas que tramitaram pelo Brasil, fora a cachaça, que é um caso à parte, né, feito de outra forma. Mas o que tramitou pelo INPI foi 81. Então, assim, esse tratado que a gente está assinando é um tratado bastante desigual, né? Já precisa pontuar isso, sob o ponto de vista estratégico, a gente precisa visualizar isso estrategicamente, porque você recebe uma lista de um outro país que tem 200, 300 IGs para proteger, e que está requerendo a proteção no Brasil, e a gente apresenta a nossa singela listinha de 81. Sabe? Então, assim, a gente ainda está muito atrás. Ah, Sheila, mas tem muito produto. Não, tem muito produto nosso, sem sombra de dúvida, que ele merece o reconhecimento. Nós ainda não temos, mas ele merece o reconhecimento por se encaixar. Mas aí a gente vai entrar em questão de governança, vai entrar em questão de falta de assessoria jurídica para essas associações, né? Tem muito advogado que ainda não percebeu esse nicho de mercado. Mas aí o que a gente visualiza? Se eu for pegar, por exemplo, um queijo, e eu vejo o carinho com que o cara está fazendo a embalagem para me dizer que tem uma denominação de origem, ele bota numa caixinha de madeira bonitinha para ele me falar que é de uma região específica da Normandia, é completamente diferente daquele queijo que também é fabricado na Normandia,
que é vendido livremente no supermercado a 3 euros, 3, 4 euros. Uma caixinha de queijo dessa que eu sei a origem, que é uma apelação de origem contra ela é VEC, ela custa 5 vezes mais. Então a gente está falando de queijo, a gente está falando de queijo numa região que é conhecidamente produtora de queijo, porém existem queijos e queijos. Existe aquele queijão que vai estar lá no supermercado, que o cara vai estar vendendo fatiado e tudo mais, e vai ter aquele queijo que vai ter um terroir, que vai contar uma história junto, que tem um produtor por trás, então que é uma agregação de valor completamente diferente. Você leva junto a cultura, você leva junto. Então, quando a gente vê essa diferença entre os produtos, a gente está falando do mesmo produto queijo, só que a gente está falando de um queijo que você compra e que é produzido em larga escala, que não tem essa diferenciação, e você está falando de um outro queijo que foi feito por um mestre queijeiro, de uma certa maneira, que aquilo dali tem uma agregação de valor completamente diferente. Então, assim, nos países como o Brasil, que a gente abraçou todas as legislações, a gente tem marca coletiva, a gente tem indicação de procedência, a gente tem denominação de origem. Isso é uma realidade jurídica nossa, no Brasil. Quando a gente vai fazer o paralelo com outros países, dependendo de cada país, a gente vai ter uma diferença. Nos Estados Unidos, o que a gente conhece como indicação geográfica aqui, nos Estados Unidos já vai ser uma marca coletiva, que é o caso ali dos vinhos que são produzidos ali perto do Vale do Silício, no Napa Valley, né? Então, por exemplo, um vinho do Napa Valley aqui no Brasil, para a gente conseguir comprar, a gente vai gastar aí facilmente R$ 1.000 aí para a gente conseguir comprar um vinho com um selo da IG Napa Valley. Incríveis, incríveis. Enquanto que se você for até o Napa Valley, eu tive a oportunidade de ir lá, você paga $10 a degustação, você bebe vinho pra caramba e tal, você tem a experiência de colher a uva na parreira e tudo mais. Então, essa visão do turismo associado àquele produto, daquela origem, faz com que a gente fale do turismo de experiência, faz com que a gente fale dos produtores ali na região. Eles não vão precisar fazer um êxodo rural, porque ali eles estão conseguindo ter uma qualidade de vida boa, eles estão conseguindo produzir satisfatoriamente, estão conseguindo trazer turistas para aquela região. Aí você vai ver regiões como o Vale do Vinhedos, que foi o nosso início da história da propriedade intelectual. É um case no Brasil. E que hoje você visualiza uma grande especulação imobiliária, fruto da grande quantidade de sucesso que ele teve. Hoje tem vários hotéis que querem comprar áreas ali para poder entrar na notoriedade dali da região produtora de vinho, né? Então você começa a ver pacotes turísticos sendo vendidos para conhecer as vinícolas, né? E isso é uma coisa que a gente está trazendo de outros países, né? A gente está trazendo essa experiência de outros países. Só que aí a gente tem que fechar a nossa abordagem em relação ao que a gente realmente tem condições de oferecer, não só para o turista que está vindo conhecer a região, como para o consumidor daquele produto, né? Então, uma das coisas é a gente falar em qualidade, em produto que ele segue as leis de higiene, de sanidade, né? Não é um produto que você vai estar, não é porque ele é artesanal, não é porque é um produto que foi feito por um mestre queijeiro e tudo mais, que ele não está seguindo a legislação brasileira, né? E no caso do Marajó, a gente tinha um problema muito sério em relação à comercialização, né? A gente não conseguia vender o queijo do Marajó fora do Marajó. E foi preciso um ajuste legislativo, né, no Brasil, para a gente conseguir avançar, né, com o selo Arte. Agora a gente consegue vender o queijo do Marajó em todo o território nacional, né? Então isso aí é um avanço legislativo nosso para uma barreira que nós tínhamos internamente e que agora a gente vai começar a vencer de outras formas. Sheila, na verdade, enquanto você falava aqui, eu busquei eu vou dar um passo atrás aqui. Eu busquei aqui o acordo, como ele está sendo desenhado com
com a Europa, com a comunidade europeia. E tem uma situação curiosa em relação à IG, que é a nota de corte no momento em que determinados produtores aqui no Brasil, é o que você estava falando do eventual desequilíbrio, e o Brasil vai ter que ser muito hábil para tentar costurar isso de uma maneira que não prejudique os produtores locais. O que eu estou vendo aqui, olha, por exemplo, dos queijos parmesão e gorgonzola, os que são produzidos aqui no Brasil, a data de corte já negociada, porque, na verdade, sabemos nós por que o mercado, por que esse acordo ainda não está em vigor, pelas questões climáticas aqui do Brasil, que hoje a Europa está com um pouquinho de pé atrás em relação a isso, e isso está emperrando, de alguma maneira, a entrada em vigor desse acordo, né? Com a comunidade europeia. Mas isso daqui não é algo que vai poder reabrir discussão. Então, para você ter ideia, aqui, ó, a data de corte é 25 de outubro de 2017 para queijos parmesão e gorgonzola. Ou seja, produtores que começaram a fazer queijo parmesão e gorgonzola após essa data não vão mais poder utilizar essa expressão. Então, isso daqui é realmente um ponto a ser observado, né? Aqui, olha, tem outros exemplos aqui para o queijo gruyère. Queijo gruyère aqui no Brasil, aí a data de corte é um pouco mais distante, 25 de outubro de 2012. Ou seja, quem faz esse tipo de queijo a partir daquele momento já não vai poder mais usar essa expressão para identificar, porque isso vai ser uma prerrogativa deles. Só que aí, quem defende, na verdade, um contraponto aqui ao que você trouxe, quem defende, na verdade, que esse é um acordo equilibrado e interessante para o Brasil, é que, por exemplo, cachaça de Salinas, da região de Salinas, ou eventualmente até mesmo a farinha de Bragança, que certamente você vai mencionar daqui a pouco, vai abrir um mercado que não existe para eles hoje, né? Porque eventualmente eles não vão ser considerados só aqui no Brasil, e vão ser um pouco considerados lá fora. Tem alguns questionamentos aqui já. O primeiro deles que eu vejo aqui, da Andréa Pocinhas. A cachaça é a primeira indicação geográfica do Brasil. E o curioso é que não há alto índice de pirataria de cachaça, se não estou enganada, diz ela. Diferentemente do vinho do Porto, como a Sheila pontuou. Você quer fazer algum comentário sobre isso? E parece que não tem mesmo, né? Eu não sei dizer. Eu já vi alguns casos de pirataria de cachaça que foi bem, foi bem recente até, inclusive, tem um caso agora, mas não é nada comparado ao que o vinho do Porto sofreu. E no caso, como a cachaça ela é uma IG para o Brasil todo, né? Para o Brasil todo, então, tipo, é uma IG do Brasil, não passou pelo trâmite de avaliação do NPI, eu gosto de frisar isso, porque não tem um território específico produtor, né? Foi considerado o Brasil inteiro, então o Brasil todo é a delimitação da área. E em termos de impacto em relação a outros registros, como o marcário, nenhuma cachaça de alguma coisa vai poder ser protegido depois da SG ser concedida. Então, por exemplo, o caso da cachaça de jambu aqui. Cachaça de jambu aqui no Pará, o dono tentou fazer o registro, só que como já existia a IG de cachaça, uma vez a IG concedida, a cachaça de jambu está fora, porque você não vai poder usar como marca uma indicação geográfica, né? Então, todos os pedidos pós-concessão dessa IG cachaça, eles, em relação à marca, eles são de ofício, eles são arquivados porque não tem como, né, manter se a gente já tem uma proteção maior. Porém, isso foi mais uma estratégia de mercado, de acesso ao mercado, num outro contexto que o Brasil ainda não tinha nenhuma outra IG, ele ainda não tinha estabelecido como que seria o seu processo. O manual de indicação geográfica saiu esse ano,
né? Uhum. Então, assim, não tinha um procedimento definido de como que ia ser ou não, né? Você tem uma meia dúzia de artigos na lei e o resto o INPI tá fazendo assim para conseguir executar, né? Então, você está vendo os conflitos surgindo, você está vendo as demandas surgindo e você está vendo que você não tem uma normativa em relação àquilo. Então, põe na instrução normativa. É o caminho mais interessante? Talvez não, né? Eu já vi o pessoal da ABAPI falando que não seria o caso de uma instrução normativa em alguns itens. Mas, de uma maneira geral, o que acontece? A gente tem uma IG que ela vale para todo o país, né? Ela não vale E aí, apenas... te Ela não... interrompendo um pouquinho, aí aproveitando uma pergunta aqui que a Juliana Zomboni, que trabalha conosco no escritório, e como comprovar a IG, como demonstrar o conhecimento, ela traz aqui. E aí alguém também questionou aqui como que é o processo como que é o processo efetivamente para se construir uma IG. Se você pudesse comentar um pouco, e aí antes de você comentar, já que a gente estava falando de cachaça aqui, eu vou mandar um abraço para os Pingas, meus queridos, que é o grupo mais agitado que tem da propriedade intelectual e dos melhores da propriedade intelectual. E eles estão me devendo uma cachaça depois disso. Então, vai lá, conta um pouquinho. Bom, dependendo da característica da cadeia produtiva, a gente vai ter um time diferente no processo de construção da IG. Por quê? Se a gente está falando de uma indicação geográfica de vinho, por exemplo, que a gente tem uma Aprovale ali para dar o suporte em termos de estrutura para a coisa andar, aí a Aprovale contrata uma boa assessoria jurídica, aí a coisa vai caminhar de um jeito diferente. Quando a gente está comparando com uma IG de agricultor familiar, que ele ainda está construindo a cultura da governança coletiva em relação ao associativismo, né? Então, é uma visão não tão amadurecida da representatividade, então existe aquele medo do pequeno agricultor de estar ali naquela associação e do presidente roubar então são cadeias produtivas diferentes que acabam tendo contrastes em relação à organização. Porque a IG, ela não é minha, ela não é sua, ela é um direito coletivo. É um direito coletivo. Exatamente. E uma vez sendo um direito coletivo, a gente precisa visualizar enquanto coletivo. Não dá para achar que um cara só é o dono e que só esse cara ele vai fazer a vigilância, ele vai fazer o controle, ele vai cuidar, não. Então, existe a figura do conselho regulador, que é responsável por fazer essa fiscalização e determinar como vai ser o controle, né, de que maneira a gente vai controlar ou não, né? Então, por exemplo, eu vou na feira, eu compro meio quilo de farinha de Bragança. Eu sei que é de Bragança porque eu testei lá na hora, comi um pouquinho, vi, tinha uma plaquinha lá dizendo que era de Bragança, mas, por exemplo, a gente ainda vai precisar avançar um pouco em relação à embalagem para que isso acesse mercados mais exigentes e não o mercado consumidor que está indo aqui na feira comprar farinha. Então, essa visão de controle, quando a gente está falando de um controle de vinho e quando a gente está falando de um controle de um produto como a farinha, a gente vai ter controles diferentes. Mas em termos de organização, vai ser a mesma coisa. A gente precisa de um coletivo de produtores. Esse coletivo de produtores ele tem que estar organizado, né? E o Sebrae tem um papel muito importante nessa dinâmica de fomentar o empreendedorismo, de ajudar nessa estruturação, nessa base, né? Às vezes não tem CNPJ, ajudar a fazer essa natureza jurídica existir. Uma vez existindo a natureza jurídica, existindo o coletivo, aí a gente vai começar a visualizar o produto em si. Uhum. Então a gente vai olhar esse produto e vai dizer assim, esse produto aqui, que é o famoso diagnóstico que o Sebrae faz, né? O Sebrae, junto com outros profissionais também, não é uma exclusividade do Sebrae fazer diagnóstico, né? Mas o Sebrae é um grande capitão de vários diagnósticos do país, né? Então o Sebrae acaba de fazer um diagnóstico aqui no estado do Pará em relação a um artesanato. E aí ele visualizou que aquele artesanato ali, ele preenche os requisitos da lei para uma indicação de procedência.
Deixa eu te Aí interromper ele aqui vai. e fazer um Pode, esclarecimento pode geral. falar. Muito bom esse ponto, porque tem muita gente que acha que IG é especificamente para distinguir bebida, esse tipo de coisa. É errado isso. Né? Não. E aí, quando a gente começou a discutir aqui sobre esse paralelo entre IG e conhecimento tradicional, eu vejo toda e possível relação, né? Inclusive para começar, para trazer a organização de determinadas comunidades tradicionais, indígenas, né? Para que consigam efetivamente. Sheila, eu pensando alto aqui com você, é uma maneira de valorizar o que o Brasil é o campeão do mundo em exportador de commodity, né? Matéria-prima. Sim. Então, talvez seja a nossa maneira de valorizar o commodity. É uma chance de valorizar, né? Porque quem sustenta que o Brasil tem que. A nossa balança comercial ela está toda voltada para a exportação de commodities. Eu já tinha que melhorar isso para trazer produto com mais alto valor agregado. Ok, legal. Mas a própria exportação de commodities, às vezes, pode ter uma força muito maior em relação a isso. Né? E eu acho que se a gente conseguir enxergar esse paralelo, a gente vai conseguir dar esse passo. Eu te interrompi, e aí, porque eu queria trazer aqui uma provocação que a Renata Paioli fez. A Renata Paioli é uma querida que trabalha é uma craque em desenvolvimento de marketing, embalagem. Nós trabalhamos juntos na Natura. Ela fala o seguinte: quem realmente ganha com o IG? Aqui na na cadeira da marca e do marketing, me preocupa bastante o discurso e a história real mesmo. Eu acho que o que ela está querendo apontar aqui é o fato de que, puxa, não dá para. Se eu entendi direito, Renata, você me corrija. Se eu não entendi direito, você me corrija. Não dá para contar a historinha. O que é, de fato, tem que ser. Tem que contar a história da cadeia de verdade, né? Para mostrar como as coisas acontecem. E você estava falando do papel, eventualmente, do Sebrae, porque alguém tem que ajudar essa turma. Você acabou de mostrar uma embalagem aí de farinha que eu sei que é maravilhosa. A última vez que eu tive em Belém, eu comprei com o pessoal da Biotech Amazônia. É muito boa mesmo, está aqui em casa, inclusive. Mas se tivesse uma maneira de alguém ajudar, né, a colocar uma cara diferente para que isso se tornasse um produto de exportação, e aí eu pego a carona aqui com o Beni, que faz parte dos Pingas, e ele pergunta o seguinte: temos potencial real para exportação de IGs brasileiras? Olha que bacana a pergunta, porque é dentro desse conceito mesmo, talvez. Eu dando a minha opinião, eu quero te ouvir. Se a gente conseguir se estruturar, se a gente conseguir, tiver o Sebrae, eventualmente alguém que consiga ajudar essa turma toda a não, conseguir a farinha de Bragança, mas e agora? E aí, o que eu faço para fazer com que esse produto realmente vá para o exterior e a gente possa até aproveitar esse acordo que está sendo feito com a União Europeia para ter essa troca? Me conta um pouco do que você acha sobre isso. Marinelo, eu acho assim, a gente tem, conforme cada produto, algumas barreiras legislativas para exportação, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, por exemplo, exportação de queijo cru, queijo que não é pasteurizado, como o caso do queijo do Marajó, como o caso do canastra, a gente precisa, nós, Brasil, né, nós precisamos nos ajustarmos em relação a essa legislação. Hoje a gente já conseguiu resolver com o selo Arte a comercialização em todo o Brasil, porém, continua sendo ilegal tirar esse queijo do país. Isso é uma questão para a gente resolver na nossa casa, internamente, em relação ao queijo cru. Agora, no caso da farinha, não tem esse impedimento. No caso de um artesanato, também não tem esse impedimento. A gente começa a visualizar. Você vai, por exemplo, lá em Coraci, quando você estiver aqui em Belém, você vai visualizar ali pela orla, você vai visualizar essa cerâmica. É uma cerâmica marajoara. Vai levar que tem escrito Belém Pará, com toda certeza. E a gente tem um polo de produção artesanal chamado Paracuri, aqui em Belém. Esse polo de produção é um polo que atende aos requisitos de fama, de notoriedade, e que poderia perfeitamente ser um substituto processual de uma potencial IG para cerâmica. Só que aí, qual é o time disso? Cada IG vai ter um tempo diferente.
No caso da farinha de Bragança, levaram 10 anos para estruturar a IG, para que ela pudesse ser solicitada junto ao ANPI. No caso de Cruzeiro do Sul, nós temos uma pesquisadora lá da Embrapa, lá, a doutora Joana Souza. A Joana me contou que eles levaram mais de 12 anos para conseguir estruturar. Nossa, e por que tanto tempo? Né? Vocês devem estar se perguntando, por que tanto tempo? Porque é agricultura familiar, porque a gente precisava, antes de falar em um produto que vai receber uma certificação nacional, ele precisa ser viável do ponto de vista de leis trabalhistas, não pode ter criança trabalhando na casa de farinha, não pode ter palha em cima do coisa que está quente aqui embaixo, então a gente tem que ter uma mudança na estrutura da casa de farinha, a gente tem que telar a casa de farinha toda para não ter nenhum animal doméstico passeando ali pela área de produção da farinha, para a gente ter uma farinha com segurança alimentar. Essa reestruturação de uma casa de farinha, para alguns produtores, é inviável financeiramente. Então, isso acaba levando um pouco mais de tempo para conseguir estruturar as casas de farinha, para conseguir fazer essa mínima estrutura necessária para a produção, que vai respeitar o tradicional, o saber fazer tradicional dele, porém também respeita as normas de segurança alimentar. Então, em cada IG, a gente vai ter uma característica peculiar, porém, em todas elas é possível visualizar grandes oportunidades de mercado. Seja com a experiência turística que agrega junto com ela, seja com a exportação desse produto. Você imagina, por exemplo, que você vai para Alter do Chão, que é um dos lugares mais bonitos do país. Quem não conhece, está assistindo essa live, assim que a gente estiver vacinado. Eu tive a sorte de... Eu e minha esposa fomos para lá ano passado, foi maravilhoso. Não, e aí, não, retrasado, né? Pois é. E aí, quando vocês estiverem em Alter do Chão, vocês peguem uma lancha para Coroca. Coroca é uma comunidade de artesãs, de mulheres artesãs, que produzem trançados. E elas fazem absolutamente tudo com trançados. Eu quase fui à falência, Marinela, porque eu levei a minha esposa junto, e ela queria comprar. E ela comprou bolsa, cachepô, não sei o que. A casa inteira virou, botou em todas as paredes da casa tem arapiuns. E aí o que acaba acontecendo numa situação como essa? Mostra de novo pra gente ver, é lindo, não? Ó, olha só. E aí, o que eles fazem? Eles estão fazendo uma produção sustentável, cara. Eu vou te interromper, e quando eu cheguei em Alter, eles me ofereceram 3 ou 4 pacotes lá. Até parece que esse aí estava no meio. Não estava, né? Então, qual é o problema? Qual é o problema? Tem que ter uma organização ali de toda a estrutura de turismo local para realmente fortalecer o que vocês têm de melhor. E não estou falando só do Pará, eu estou falando de todas as outras regiões. Porque às vezes tem tanta coisa para descobrir. Tem tanta coisa para descobrir. O que eles vão vender? Eles vão vender o que é o comercial. Ah, eu vou te levar ali no... que é muito bom, o restaurante do Saulo. Do Saulo. Excelente, ótimo, é muito gostoso. Só que, de fato, tinha que colocar também essa possibilidade de levar até... como que chama? Coroca. Não é nada relacionado à minha sogra, de velha, Coroca, nada do tipo, tá? Coroca é o nome de uma ave. Ela adora minha sogra, um beijo se ela estiver me assistindo. Um beijo, minha sogra. Coroca é uma ave. É uma ave. Que é o que eu acho que eu perdi mesmo, hein? É uma ave. Coroca é uma ave que nessa comunidade tem muitas delas. Então ficou conhecida como Coroca por conta dessa ave. E essa comunidade chamada Coroca, ela fica no Rio Arapiuns. E o interessante é que eu estive lá, e aí eu pedi para trazer, né? Eu falei, não, me dá, me vende. E olha que interessante, elas pegam a folha do tucumã, elas filetam a folha e elas tingem a folha. Então, por exemplo, essa aqui, laranjadinha aqui, elas tingiram com urucum. E aí, cada trançado, elas vão fazendo com uma cor, com um tingimento que elas mesmas desenvolveram natural. Então, você tem um verde,
você tem um vermelhinho mais escuro, um lilás. E aí você fica, você fala assim, nossa, eu não estou acreditando nisso. E aí você vai, elas fazendo o trançado lá na hora e trançando aquilo que você imaginar. Aí você vai tendo um olhar mais criterioso quando você estiver em Santarém, você vai ficar hospedado lá no Hotel Barrudada, você vai ver que todos os descansos de prato da mesa do restaurante são trançados de arapiuns. Aí você vai começar a andar pela cidade, você vai lá para o restaurante do Saulo, aí você vai ver que tem trançado de arapiuns lá no Saulo. Então, na região toda ali, em Santarém, não só em Alté, a gente tem muita coisa do trançado. É uma comunidade que está conseguindo, eles ainda não têm a indicação geográfica, tá? Mas eles atendem aos pré-requisitos. E mais Eles do já que ter... não? Eles estão no processo de estruturação, já passaram pelo diagnóstico e agora estão reunindo documentação. Muito em breve eles já devem estar com o pedido deles junto ao NPI. Mas o mais interessante é que a IG ela é um reconhecimento, Marinelo. A IG ela não é uma coisa que a gente está criando, que a gente está inventando. Ela já existe. Então, por exemplo, ela já existe. Isso. Então, como ela já existe, você só vai mostrar que ela já existe através de documentos. Você só vai dizer, ó, isso aqui já é famoso, ou isso aqui tem uma característica muito peculiar dessa região, né? Então, a gente vai visualizar que, no caso dessa comunidade em específico, eles conseguiram transformar o trançado não só num simples trançado, mas é toda uma experiência, porque você pega a lancha, você vai para lá, você vai conhecer a comunidade. Eles têm uma área lá de preservação de tartarugas, e aí você vai alimentar as tartarugas, você vai ver um monte de tartaruga vindo lá e tal. Eles têm uma área que eles trabalham com mel de abelha sem ferrão, então você pode abrir a caixa de mel, olhar, pegar, e sem problema nenhum de equipamento, porque são abelhas que não têm ferrão. Então aí você vai querendo ver o trançado, você acaba de brinde ganhando o passeio para ver as tartarugas, para conhecer uma abelha sem ferrão. E aí, se quiser comprar o mel da abelha sem ferrão, que é diferente do mel que a gente está acostumado a consumir, você já compra o mel. E o que é o mais bacana, como é um passeio longo, você já almoça lá com a comunidade, uma galinha caipira, um peixe, tudo, né? E aí você já tem um dia inteiro de experiência. E aí o que acaba acontecendo? A economia da comunidade não gira em torno somente do trançado, né? Eles estão com várias frentes, e muitas delas foram possíveis graças ao aporte técnico ali, a assessoria que o Sebrae andou fazendo ali na região, que o Sebrae andou instruindo em relação ao empreendedorismo, em relação a... Então já tem uma lojinha porque aqui em Belém, aqui na nossa região, a gente não é muito de sentar para comer doce. Né? A gente vai, faz o pratão e acabou. Mas em outras regiões, né, tem essa história da sobremesa. Né? O pessoal gosta de, depois do almoço e tal, uma sobremesinha. E aí eles viram já uma oportunidade também. Agora tem uma lojinha de sobremesas lá junto, se você quiser, além do almoço. Então, assim, nisso, eles estão vivendo muito bem na comunidade, não tem planos de sair da comunidade para fazer o êxodo rural, né, digamos assim, porque eles estão ali vivendo do turismo, vivendo da arte deles. Eles têm um perfil no Instagram chamado Trançados do Arapiuns, eles vendem através do Instagram também, né, divulgam a arte deles. Então, assim, esse é um exemplo de uma indicação geográfica que ela não é reconhecida ainda pelo INPI, mas ela atende a todos os critérios de elegibilidade, né? E a mesma coisa aconteceu com a farinha de Bragança, a mesma coisa aconteceu com o queijo do Marajó, né? E eles já você vai para o Marajó, quem está assistindo que não é aqui de Belém, né? Você vai para o Marajó, você vai querer comer um queijo do Marajó, um bife com queijo do Marajó, ou um sanduíche com queijo do Marajó, no café da manhã, queijo do Marajó. Você vai querer fazer isso. E aí, o que você percebe? Quando você está indo para um lugar, e esse lugar tu já está associando a algum produto, cara, a gente está falando de indicação geográfica. Né? Eu quero ir para Bragança e eu não voltar com 1 litro de farinha, eu nem fui.
eu estou mentindo, eu fui para outro lugar. Né? Como que eu fui para Bragança e eu não voltei com 1 litro de farinha de lá? Sabe? Aliás, o Luiz Bramante, que está acompanhando aqui conosco, ele deu uma definição que eu achei muito interessante aqui, e em poucas palavras eu acho que ele consolidou tudo que você está trazendo. O que ele diz aqui é o seguinte: o IG permite agregar valor aos destinos turísticos que precisam de produtos autênticos que resgatam identidade e valores locais e regionais. Olha que bacana, hein? De fato, ele conseguiu aqui, e dentro do que você estava colocando, Sheila, e de novo fazendo essa correlação em tudo que a gente tem estudado, né? Indicação geográfica não está distante de acesso ao patrimônio genético, conhecimento tradicional associado. Você mencionou aqui o Tucumã e o Urucum, né? E o Tucumã, por exemplo, a gente está muito acostumado a ver na indústria cosmética. Sim. E Urucum também. E você não trouxe aqui o Tucumã como um exemplo para a indústria cosmética. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes tem um certo mito para quem estuda o tema, achando que quando se fala de biodiversidade brasileira, Tucumã é biodiversidade brasileira, nativa. E quando se fala em biodiversidade brasileira, a gente está falando dos mercados voltados para indústria cosmética e farmacêutica e ponto. Ou alguma coisa relacionada a agro, né? E não sai disso. Sim. Isso é uma falácia. Na verdade, quando existe inúmeras possibilidades aqui. Eu posso dar o exemplo da carnaúba, né, que não é especificamente do bioma amazônico, que é caatinga, mas carnaúba ela é absolutamente, ela não é relevante só para a indústria farmacêutica e cosmética, que é muito utilizada, mas também para a cera de carnaúba ela é utilizada para polimento automotivo, né? Então, às vezes, e a indústria automotiva, às vezes, quando a gente dá esse tipo de exemplo, o que você está trazendo agora aqui, puxa vida, olha o poder que essas espécies, esses ingredientes têm para outras indústrias, né? Você estava dando o exemplo do artesanato, outras indústrias que podem fazer uso desse tipo de fazer uso desse tipo de ingrediente e não sabem qual é o tamanho da extensão. Isso só para mostrar como esses direitos se relacionam, se conectam hoje. O que eu queria trazer aqui para você, nesse pouco tempo que nos resta, porque a gente já está falando aqui há 47 minutos, e eu não sei até onde iremos, né? Na verdade, até onde o Insta vai deixar com que a gente continue discutindo. Olha a Vânia Rude, que é uma querida e profunda conhecedora de... Olha, a gente está com o queijo do Marajó online aqui, tá? Um abraço grande para a Gabi. A Gabi acabou de comentar aqui, surra de queijo do Marajó, inclusive ela também, na fazenda dela, já vou deixar outra dica agora, dica de turismo para o Marajó. Ela também tem lá uma experiência do queijo, que você vai, você monta no búfalo, você vê o cara fazendo queijo lá, você come do queijo, uma tarde de experiência lá na fazenda, lá Mironga, lá também não posso deixar de fazer essa observação, tá? Tava falando do pessoal lá de Coroca, mas no Marajó a gente tem aí a experiência do queijo, de ver o cara fazer na hora, como é que faz o queijo do mestre queijo, fazer o queijo. Disso. Vou colocar no... Mas já bota no teu roteiro, exatamente, já bota no roteiro. E olha, eu estava comentando aqui sobre a participação da Vânia Rude, que é uma craque, né, na parte de acesso ao patrimônio genético. Hoje ela está mais empresária do setor hoteleiro, mas o que ela diz é o seguinte: um sonho antigo que os projetos de repartição de benefícios venham a viabilizar mais IG de forma a agregar valor à biodiversidade e aos saberes tradicionais. Olha que barato que ela está trazendo aqui no momento em que está faltando ainda fechar o comitê gestor lá do Fundo Nacional de Repartição de Benefícios. Porque, na verdade, quando o fundo ficar apto, por que não o fundo efetivamente fomentar esse tipo de iniciativa?
né? Para Não, não acho que é por que não, Marina. por Eu que acho que não? tem que ser. Tem que Eu acho ser. eu acho que é essa a ideia. Então eu concordo 100% com você, Vânia. Deixe-me ver aqui. Agradeço a todo mundo que está falando aqui. Professora Ana Vieira. Professora Ana Vieira. Ela falou que aula, hein? Pois é. Olha, Fábio Cecília, eu tenho que falar dos chocolates Galdens, hein? Quando você vier É aqui, você maravilhoso. tem que Não, provar. Fábio, Quem Fábio não é uma conhece pessoa o chocolate Galdens está excelente. perdendo É a melhor excelente. degustação. Fábio é uma pessoa próxima hoje, nossa, e ele tem muita coisa boa aí que realmente quem passar por Belém tem que passar pelo Família Sicília. Eu acho que é uma referência. Essa eu te peguei, né, Sheila? Eu tô quase tão local quanto você, fala a verdade. Não, já tá local, já. Tá conhecendo todo mundo que tem que conhecer. Fábio é um querido, é uma grande honra ter um paraense como o Fábio para dizer que é nosso, para dizer que é daqui, um cara que tem um carinho muito grande pelos nossos produtos regionais, né? Então, assim, ele inventa uns pratos assim incríveis, a gente prova, a gente se Tudo degusta. verdade. E o cara super entende de vinho também de quebra, né? Então, assim, ele diz qual é o vinho que harmoniza com que carne e tal. É uma experiência, a pessoa dele é uma experiência incrível, né? Não é só a comida do restaurante que é maravilhosa, o atendimento é excelente, como também, né, o Fábio é um super querido também, vai um grande abraço aí para ele. E Homenagem merecida, Fábio. Concordo 100% com o que ela disse aqui. Deixe-me ver aqui um outro aspecto que a gente, eventualmente, Marinelo, talvez só um pedido que já está rolando aqui para tu deixar gravado, tá? Então, eu sei que tu está com backstage aí, tua filha está te ajudando, para depois tu eu vou deixar a chamá-la live daqui a pouco gravada. aqui, porque é o Não, meu não, receio. No porque momento ela que a gente finalizar aqui, eu vou tentar, vou dar o meu melhor para não errar aqui, no momento de gravar aqui. Deixa eu te falar uma coisa, um outro aspecto aqui. Você acha que esse tema... Porque o INPI, eu vi uma entrevista de um ex-presidente do INPI, que ele disse o seguinte: esse tema é muito novo aqui para nós. Esse tema é muito novo aqui para nós, porque isso daqui já é, na verdade, centenário na Europa. E aí o que eu queria trazer com você aqui eventualmente, essa discussão que está havendo aqui com esse que eu mencionei alguma coisa sobre o acordo Mercosul e Europa, desses, eventualmente, desencontro de direitos que já estão adquiridos aqui no Brasil e de, eventualmente, alguns direitos que estão chegando agora. A gente tem o exemplo não sei se você chegou na sua imersão aí ao tema, não sei se você chegou a ver a questão do conhaque, da expressão conhaque aqui sim, no Brasil. sim, Interessantíssimo, né? Porque, na verdade, o antigo Ministério da Agricultura, ele entendia que conhaque, não cognac, conhaque com sim. NH, né? Ele era reconhecido como um produto que vem da cana-de-açúcar, né? Diferente do conhaque de fora, que é um produto que vem da uva. Então, aqui, e houve até uma discussão relacionada a isso no INPI, em que ficou sacramentado o direito do conhaque com NH. Não é uma questão de pirataria, é uma questão... Isso a gente tem que ter muito cuidado aqui. É uma questão do Sim, direito semântica. do São João da Barra, daqueles conhaques que são centenários, na verdade. Né? Então, aqui a gente achar que, eventualmente, por isso que eu trago aqui essa reflexão para você, eu queria a tua opinião, da gente achar, eventualmente, que alguns direitos, e eu gostei muito da maneira que você trouxe tudo isso, Sheila, mais uma vez eu vou reiterar, porque não é um olhar sobre o que está lá fora, é um olhar sobre o que nós temos aqui dentro, sobre a nossa cultura, sobre o desenvolvimento da nossa cultura. E eu acho que aqui a gente realmente tem que saber valorizar o que nós temos. E a gente não está falando aqui de pirataria, não. A gente está falando de algo que realmente é nosso e aí a gente tem que ter um certo cuidado nessa troca que vai acontecer agora. Né? Me E diz um pouco. tem mais outro detalhe. A gente também está rolando aqui a história do selo nacional, né? Então, o selo nacional ele vai sair, tá? A consulta pública que está aberta aí é mais uma espécie de referendo,
Porque as próprias perguntas, elas não te levam a nenhum outro lugar que não dizer que você concorda com o selo. Né? Uhum. Particularmente, eu acho a ideia do selo nacional algo bom sob o ponto de vista didático. Porque quando a gente está falando de queijo do Marajó, e aí a gente vê o queijo da São Vítor, o queijo da Mironga, o queijo do Péua, a gente visualiza que são queijos do Marajó, mas eu, que sou consumidora, eu consigo entender que os três têm G. Né? Agora, quando a gente vai falar desse selo único, que é muito parecido ao que a gente tem na Europa já, que é um selo semelhante a esse, que é para indicar que aquele dali é um produto que vai ter selo. Beleza, sob o ponto de vista didático. Sobre o ponto de vista didático, mas respeitando cada produtor, respeitando cada cadeia, que eu acho que é isso que é importante, né? E quando a gente fala em relação a esse direito adquirido, né, que a gente vai ter aí um time aí para poder continuar usando e depois não vai mais poder usar, e essa negociação eu ainda acho, né, isso é uma opinião pessoal, tá? Não é institucional, é uma opinião pessoal, eu acho que nós temos uma defasagem muito grande e nós temos uma desvantagem competitiva, não por não termos muitos outros produtos incríveis que também poderiam ter IG. Mas, cara, a gente começou a falar em IG tem pouquíssimo tempo. Tem pouquíssimo tempo. Para você ter uma ideia, a quantidade de estados que tem fórum técnico de indicação geográfica que está discutindo isso com mais frequência são pouquíssimos. São pouquíssimos. Então, assim, a gente criou essa estrutura, o Ministério da Agricultura ele abraçou a ideia dos fóruns, só que a gente não vai poder esquecer que se a gente não trabalhar bem a marca do cara lá, eu não estou falando da EG, estou falando da marca, porque é a marca do cara que vai bater lá fora, é a marca do cara que vai estar, do produtor que vai estar. Então, se a gente não fizer um bom branding da Fazenda Mironga, se a gente não fizer um bom branding da Fazenda São Vito, se a gente não fizer um bom branding da Fazenda do Péua, a IG Marajó, ela não consegue prosperar. Então, se a gente tem... Você tem razão. Sim. Então, assim, por isso que quando a gente fala de IG, a gente acaba falando de marca, a gente acaba falando de outros signos e até mesmo da própria lei da biodiversidade. Não só com o fundo que está vindo aí, que é uma possibilidade de dar um gás para o pós-IG, né? Porque acabou agora, recebeu o IG, e aí, o que vai vir? Agora tem controle, agora tem que fazer rastreabilidade, agora a gente tem que saber de onde está vindo, agora tem que controlar a qualidade, tem que controlar os selos, não pode sair metendo adesivo em tudo que é lugar, né? Tem que ter um padrão. Então, como que vai ser esse padrão? Como que vai ser estabelecido isso? Isso tudo requer recurso, né? Isso tudo requer demanda, seja por um software ou seja por uma outra maneira. Então, só para finalizar... Só para finalizar mesmo, temos 1 minuto e 30 aqui, tá bom? Meu amigo, eu adorei conversar contigo. É um tema que a gente tem muito aí para visualizar oportunidades, né? Oportunidades de áreas que a gente ainda precisa conversar mais, para juntar realmente força e ver o nosso país numa situação melhor, seja com o impacto que é gerado com a IG naquela localidade, e a gente falando de desenvolvimento regional, né, seja atraindo mais turistas, seja atraindo mais compras, como também em relação aos nossos signos distintivos sob uma perspectiva internacional. Né? Então, fica aí meu agradecimento. Obrigada aí, pessoal que está aqui com a gente na live também. Sheila, eu quero muito te agradecer. Eu acho que você deu um show aqui e você tem realmente um conhecimento profundo disso. Né? Quando eu pensei em convidar alguém, eu pensei logo em você, porque você está envolvida na prática, né? No dia a dia relacionado à IG. Eu acho que, às vezes, a gente colocar aqui alguém que teoricamente conhece o tema, mas na prática não conhece, eu acho que a gente tende a perder um pouco. Enfim, a gente tem muito poucos segundos aqui. Eu quero agradecer a todos que estiveram aqui conosco. Infelizmente, eu não consegui ler
as mensagens de todos. São 17 segundos. Obrigado, Renata. Obrigado. Beijo grande, gente. Um beijão. Marianela. Obrigado, Vânia, Dani. Olha, restam 7 segundos. Olha, um abraço final aqui, o Sherlock aqui, dizendo que ele adora as DJs também.